Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre como é que você faz um mestrado na França. Como vocês já devem saber, eu fiz o meu mestrado na França, mais especificamente em Direito Internacional, na Universidade de Estrasburgo, lá em 2016, já faz um tempinho. E eu sei que o processo é bem confuso, assim, principalmente quando você vai começar a entender como é que tudo funciona. Então, é justamente isso que eu vou falar. Como é que funciona o processo de você fazer o mestrado na França? Primeira coisa, na França é diferente essa questão do mestrado, tá? Lá é muito comum o pessoal fazer a graduação e logo depois já ir fazer o mestrado. Por que isso acontece? Lá a graduação dura 3 anos e o mestrado dura 2 anos. Então, se você pensar, aqui no Brasil a gente faz 4 ou 5 anos de faculdade, né? Então, acaba assim, o tempo que a gente leva para se formar numa graduação é o tempo que eles levam para fazer a graduação, mas o mestrado. E justamente por essa diferença, a gente ter feito 4 ou 5 anos, a gente pode entrar já no mestrado no ano 1 ou no ano 2. Ah, mas então eu vou entrar meio que na metade do mestrado? Não, são diplomas diferentes. Lá existe o diploma de Master 1 e o diploma de Master 2. Então, se você está interessado em algum programa que é um Master 2, em alguma coisa específica, você pode entrar direto nele, você não precisa fazer um Master 1 antes. E o que você precisa para fazer um mestrado na França? Você precisa já ter feito a sua graduação. Então, se você fez uma graduação de 4 a 5 anos, beleza, tá tranquilo. E o que é muito importante é você ter um bom nível de idioma do curso que você for fazer. Então, se você tem interesse em um programa que é em francês, que é a maioria dos cursos na França, aí você precisa saber um bom nível de francês. O que seria um bom nível de francês? Eles falam que seria um nível B2, que é como se fosse um intermediário avançado, ou um C1, que já seria algo mais avançado. Se o programa que você está interessado é totalmente em inglês, que isso existe sim na França, aí você só precisa comprovar o seu nível de inglês. Quando que você deve começar a se preparar? O que acontece? Para você se candidatar para o mestrado na França, você tem que passar pelo Campus France, que é a agência do governo da França que lida com essa parte de estudos internacionais. Então, você vai fazer essa candidatura através deles, muito provavelmente. A única exceção é se a universidade que você está interessada não é conectada ao Campus France, mas a esmagadora maioria é, tá bom? Já te aviso. E como é que funciona o procedimento para você se candidatar através do Campus France? As candidaturas, elas abrem todas ao mesmo tempo, então vai ter um período do ano que abre as candidaturas via Campus France. Esse período costuma ser em outubro, e no último ano foi até dezembro, mas nos anos anteriores costumava ir até março. Vamos aguardar agora qual que vai ser esse calendário aí. Mas de qualquer forma é legal você pensar que o deadline é em dezembro. Então você vai pegar e se cadastrar nessa plataforma do Campus France, escolher os cursos. Você escolhe os cursos exatamente nessa plataforma do Campus France e é muito fácil, tá bom? Você entra lá no site deles, vai ter a parte de você encontrar a sua formação, você acessa esse catálogo e você vai conseguir procurar os cursos. Os cursos você consegue pesquisar tanto pela sua área de formação quanto pela região da França, se você tem alguma região específica que você quer estudar, você pode pesquisar por ali também. E com certeza você encontra alguma coisa que te agrade ali. Algo que é bem importante, se a sua candidatura for pelo Campus France, você pode escolher no máximo 7 cursos de mestrado, tá? Esse é o número máximo que eles permitem. Na sua candidatura do Campus France, você vai colocar todos os documentos ali e depois do que você mandar a sua candidatura, eles vão mandar para as universidades. E quais são os documentos que eles exigem? Eles exigem o histórico escolar e o diploma. No caso do histórico, o seu histórico da graduação, tá bom? E tanto o histórico quanto o diploma, eles precisam de tradução juramentada, tá bom? A tradução juramentada, ela precisa ser em francês ou pode ser em inglês se o curso que você estiver se candidatando for em inglês, mas na maioria das vezes é em francês. Eles também pedem um currículo e esse currículo, ele vai ser o mesmo para todos os cursos que você está se candidatando, tá? Eu sei que eu costumo falar que você precisa fazer um curso para cada programa, mas nesse caso, como vai ser o mesmo currículo que vai ser enviado para todas, você tem que pensar em um currículo que serve para todos os programas que você for se candidatar. Mas a boa notícia é que você consegue sim fazer uma carta de motivação para cada curso, então você tem um espacinho ali para escrever a sua carta de motivação e essa carta de motivação, o espaço é bem pequenininho, tá bom? Essa é a notícia meio ruim.
No último ano foi 2.500 caracteres o limite para cada carta de motivação, então esse é algo que você tem que fazer com antecedência para conseguir fazer bem feito. Eles também pedem para você anexar carta de recomendação. A carta de recomendação não tem exatamente um limite, mas eles costumam aconselhar 2 cartas de recomendação. E, por fim, a prova de proficiência, que é o que o pessoal mais teme, né? A prova de proficiência vai ser do idioma do curso que você estiver se candidatando. Se você só está se candidatando para cursos em inglês, a prova de proficiência tem que ser em inglês. Mas se você está se candidatando para cursos em francês, você vai precisar de uma prova de proficiência em francês. As provas de proficiência aceitas em francês é o TCF, o DALF e o DELF B2, tá bom? Qual que vai ser melhor você fazer vai depender muito do seu caso, de onde você mora, quando que você vai fazer essa prova. O DALF e o DELF, eles acontecem menos vezes ao ano, mas o lado bom deles é que eles são vitalícios, então você pode fazer uma vez só na vida e é isso aí, eles são diplomas de francês. Já o TCF, ele é um atestado de francês e ele tem validade de 2 anos. Então é legal você pensar nisso assim pra você decidir qual que você vai fazer. Você anexando todos esses documentos, o que vai acontecer? Você vai enviar a sua candidatura e você vai pagar uma taxa, que é a taxa do Campus France. Essa taxa é uma taxa bem salgada, tá? Eu vou deixar aqui qual que é o valor dela atual, mas você pagando essa taxa, o que acontece? Eles vão dar seguimento à sua candidatura. E qual que é a próxima etapa dessa candidatura? É a entrevista com o Campus France. Essa entrevista com o Campus France é no Brasil, obviamente, e se os cursos que você escolheu foram em francês, a entrevista vai ser em francês também. A entrevista é bem tranquilinha, tá bom? Não é nada um bicho de 7 cabeças, eles são bem tranquilos. Eles perguntam basicamente, assim, o que você pretende fazer na França, por que você tá fazendo um mestrado na França e não no Brasil, nessa área. E é muito mais, assim, as coisas que você já falou na sua carta de motivação, mas você saber justificar bem, assim, o porquê que você escolheu a França. Acabando essa entrevista, eles vão enviar a sua candidatura para aquelas universidades que você selecionou, aquelas, no máximo, 7 universidades que você selecionou lá atrás. E a partir daí, a sua candidatura já está no mundo e você só tem que aguardar receber a resposta. E eu falo só, mas assim, eu sei que essa é a parte mais tensa, porque parece que o tempo não passa. Quanto tempo demora para você receber a resposta, isso vai variar de universidade para universidade. Você não recebe todas as respostas ao mesmo tempo, tá? Tem universidade que demora muito e tem universidade que responde rápido. Mas a média, assim, eles costumam responder mais ou menos lá para maio, por aí, tá? Então, você vai mandar sua candidatura, eles costumam responder lá para maio, junho. É bom você saber que demora mesmo, não é nada de errado com a sua candidatura. E quanto custa fazer um mestrado na França? O que acontece? Até alguns anos atrás, era o mesmo valor, independente se você era estudante estrangeiro ou se você era um estudante europeu. Aí, isso mudou. Isso mudou em 2019, por aí, mais ou menos. E agora não é mais o mesmo valor. Para quem é europeu, então se você tem cidadania europeia, isso se aplica a você, o valor para mestrado é 243 euros o ano. Mas se você não tem cidadania europeia, você é brasileiro, então o valor é 3.770 euros o ano, assim, a diferença é bem gritante. Algumas universidades ainda cobram o mesmo valor, independente se você é estrangeiro ou não, então é possível sim você encontrar algumas universidades que ainda cobram 243 euros o ano para todo mundo. Mas vamos supor que não, você realmente não tem condições de arcar com esse valor. É possível sim você encontrar bolsas de estudos na França, acontece bastante mesmo na França, tem muita possibilidade. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre bolsas de estudos na França. Mas é importante você saber que sim, é possível. Mas além disso, na França também existem muitos auxílios do governo para estudantes, tá bom? Então, por exemplo, existe o auxílio aluguel na França. Se você é estudante na França, o governo te ajuda a pagar o seu aluguel. Então, dependendo do valor do seu aluguel, ele vai e te reembolsa um certo valor. E esse valor pode acabar sendo até um valor considerável, viu? Então, é o que ajuda bastante. O seu custo de vida na França vai variar também conforme a cidade que você escolher. Obviamente, se você escolher estudar em Paris, você vai gastar mais do que se você for estudar em Toulouse, por exemplo. Então, isso é algo para você considerar também na hora que você estiver escolhendo as cidades que você vai se candidatar.
Bom, gente, esse foi um overview de como que é o processo de candidatura para a França. Lembrando que esse processo de candidatura é para as universidades que são conectadas ao Campus France. Essas universidades são a esmagadora maioria, então se você é brasileiro, é provável que você encontre cursos que são conectados ao Campus France. Se você tem cidadania europeia, você não precisa passar por esse processo. É muito mais fácil, você consegue só se candidatar direto com a universidade. Mas esse é o processo via Campus France. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar aqui embaixo em gostei, porque isso me ajuda bastante. E até a próxima!